Prezadas senhoras, prezados senhores, dando sequência no vídeo 67. Então, abrindo aspas, na pergunta que fizeram a Ramatiz. Então vocês vão perceber, eu já teci comentário a respeito de alguns itens, principalmente com relação a algumas perguntas, porque é de extrema importância saber fazer a pergunta. Então é aquilo que eu já disse, de duas uma. Ou a mensagem é apócrifa, ou a pergunta, aliás, é apócrifa, ou foi deixada por Ramatiz, esse magnífico trabalhador de Jesus, para que pudéssemos, a humanidade em si, separar o joio do trigo. Mas eu garanto que 99% da humanidade, mediante ao que eu vou ler nesse instante, eles não conseguem raciocinar. Por que não conseguem raciocinar? Porque parece que uma nuvem escura tapa o raciocínio das pessoas e as pessoas não retiram o véu da letra. Então observe a pergunta. Abrindo aspas. E quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita que ainda se alimentam de carne? Interrogação. Sequência. Em virtude de serem divulgadores da doutrina, não deveriam também ser vegetarianos? Interrogação. Você entendeu alguma coisa ou não? Repetindo. E quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carnes, em virtude de serem divulgadores da doutrina, não deveriam também ser vegetarianos? Eu vou ler a resposta para que você procure entender o que depois eu vou comentar. Fecho aspas, abro aspas na resposta. Aqueles que se aprofundam sinceramente no conhecimento dos conceitos do amoroso Jesus e desejam transmitir aos outros os seus inefáveis conselhos, entre os quais figura o do sede mansos de coração, evidentemente estarão contradizendo se, quando ingerem o produto da dor do sofrimento do animal inocente,
e muito mais ainda se tomarem parte ostensivamente em churrascadas ao redor de uma vala onde o boi é assado como se estivesse emergindo de seu próprio túmulo violado. Se nós pararmos para analisar, tanto a pergunta quanto a resposta, existe aqui um grande equívoco. Tanto a pergunta quanto a resposta. Porque mediante a pergunta, obviamente, caberia ao espírito de Ramatiz, você entendeu? Corrigir a pergunta. Mas ele não a corrigiu. Ele respondeu como se nada estivesse errado. Então vamos a uma análise. Voltando à pergunta. E quanto às vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carne, até onde nós, espíritas, agora começa a encrenca. Depois dizem que eu falo muito. Não. Eu procuro separar o joio do trigo. Porque quando se fala em mentor espiritual, você pensa no quê? Em quem? Por exemplo, quando se falava no mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, em quem você pensava? É óbvio que em Emmanuel. E Emmanuel, na condição de mentor, ele comia carne no plano em que ele se encontrava? Não. Quando se fala em mentor espiritual, o professor Eurípides Barçanufo é um mentor espiritual, principalmente da humanidade. Ele come carne? Não. Doutor Bezerra de Menezes é um mentor espiritual. Ele não come carne. E por aí em diante, Joana de Ângeles, mentor espiritual de Edivaldo Pereira Franco. Então, quando se fala em mentor espiritual da doutrina espírita que ainda se alimentam de carne, existe aí um apócrifo. Porque mentor espiritual nenhum da doutrina dos espíritos fazem uso de carne. Vamos raciocinar, gente. Mentor espiritual da doutrina dos espíritos, que se encontram no plano espiritual. Obviamente, eles não fazem uso
de carne no plano espiritual. Agora, nós não podemos dizer, nós não podemos associar que Francisco Cândido Xavier era um mentor da doutrina dos espíritos. Porque não é assim, e não foi assim, que Allan Kardec nos ensinou. O espírito não aprendeu dessa forma, e não é desta forma que os mentores espirituais, que os bons espíritos relataram a Allan Kardec. Então você observou o quanto é importante ter um pouquinho de conhecimento? E quanto às vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carne. É interessante que a resposta ela segue de uma forma também apócrifa. A resposta é apócrifa. Por quê? Porque em momento algum a resposta de Ramatiz chama a atenção daquele que fez a pergunta, o corrigindo. Olha, a pergunta não condiz com a doutrina dos espíritos. Não condiz com a realidade. Porque mentor espiritual é uma coisa. Ah, Luiz, mas eles estão querendo dizer com essa pergunta, com relação aos oradores, não tem fundamento. Porque orador não é mentor da doutrina dos espíritos. Médiuns não são mentores da doutrina dos espíritos. Presidente de casas espíritas não são mentores da doutrina dos espíritos. Não são. Mentores, eu posso dizer a vocês que, como aqui está a pergunta, tanto a pergunta quanto a resposta, vão me desculpar, mas são apócrifas. E quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carne? Você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Agora, se eu não analisasse, com todo respeito, você conseguiria analisar? Você conseguiria, aliás, chegar a essa conclusão que eu cheguei, que estou levando você a raciocinar? Não importa se a mensagem, se a resposta vem de um espírito do nível de Ramatiz. Até porque acredito eu que essa resposta aqui não foi transmitida por Ramatiz, e sim por um espírito apócrifo também, que passou-se pelo espírito Ramatiz. Porque a índole, a moral de Ramatiz, não iria lhe conceder uma resposta
a qual, como aqui se encontra registrado. Tornando a pergunta e a resposta. E quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita que ainda se alimentam de carne? Mentor espiritual come carne. Médios não são mentores. Presidente de casa espírita não são mentores. Espíritas não são mentores. Você entendeu? Então nós consideramos, de acordo com a doutrina dos espíritos, Camilo Flammarion, Leon Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, esses sim são os mentores. Pode ser considerados mentores. Nem mentores nós temos que analisar. Nem eles nós temos que analisar essa questão. Nem eles nós podemos considerá-los como mentores da doutrina, e sim da humanidade. Então, essa pergunta é apócrifa. E a resposta também é apócrifa. Observe. Aqueles que se aprofundam sinceramente no conhecimento dos conceitos do amoroso Jesus e desejam transmitir aos outros os seus inefáveis conselhos, entre os quais figura o do sede mansos de coração, evidentemente estarão contradizendo-se quando ingerem o produto da dor e do sofrimento do animal inocente, e muito mais ainda se tomarem parte ostensivamente em churrascadas ao redor de uma vala onde o boi é assado como se estivesse emergindo de seu próprio túmulo violado. Vocês observam que em momento algum Ramatiz, na resposta, faz menção à pergunta. Em momento algum. É como se ele desse sequência e não chamasse a atenção daquele que fez a pergunta. Então, com todo respeito. Aí você pode me dizer assim, como eu tenho costume de dizer também, em alguns casos, de duas uma, ou a pergunta e a resposta são apócrifas, ou elas foram deixadas dessa forma para que alguém pudesse separar o joio do trigo. Tudo bem. Eu concordo. Eu concordo. Mas um leigo, aquele que não tem conhecimento de forma alguma da doutrina dos espíritos, ao ler uma baboseira dessa aqui, obviamente, ele acredita nessa baboseira e põe em prática essa baboseira, uma vez que os entendidos não conseguiram até hoje analisar essa questão. Quando é que aquele sem cultura vai conseguir analisar? Sem cultura é na questão de sem conhecimento. Não estou xingando ninguém.
Deu para você entender? Então nós temos que ser muito responsáveis naquilo que nós grafamos nos livros. A mensagem é de extrema responsabilidade. Não se permite uma pergunta até que a gente ainda consegue entender, porque pode ser que houve ali uma influência do médium, mas e na resposta também não pode ter havido uma influência do médium, pode ter havido uma influência do médium. Mas vocês já pararam para observar que nas obras básicas, em momento algum, Allan Kardec conseguiu influenciar nas matérias as quais, em 1019 perguntas e respostas, vocês já pararam para analisar? Todas as obras de Francisco Cândido Xavier eram revisadas pelo mentor espiritual Emmanuel. Nada era editado sem o aval antes revisado pelo nosso querido amigo Emmanuel. Então, a partir do momento que o Espírito Ramatiz permite uma pergunta e uma resposta que não condiz, que são apócrifas, vão nos perdoar. É aquilo que eu já disse. Não existe um que, se aqui à nossa frente, nas análises, não corresponde, não existe esse que não tecemos comentários esclarecedores. Porque, queridos irmãos, e quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carne, mentores? O que você entende como mentor espiritual da doutrina dos espíritos? Nem é mentores espirituais da doutrina, mas mentores espirituais que ampara e que protege a humanidade. Esses, por ter chegado ao nível de mentor, é óbvio que não fazem mais uso de carne de animal e nem de outros alimentos. Existem mentores que não sabem nem o que é mais alimento, nem vegetariano, nem vegano, eles não sabem mais. O Anjo Ismael, por exemplo, é o mentor espiritual do Brasil. Você acha que o Anjo Ismael é vegetariano? Que ele é vegano? Que ele come carne bovina? Que ele come carne suína? Então, fica aqui o meu esclarecimento. Tanto a pergunta quanto a resposta à luz da doutrina dos espíritos. Tanto a pergunta quanto a resposta à luz da doutrina espírita.
Todas as duas são apócrifas. Então eu ouso riscar um X, apócrifa. Porque a verdade tem que ser dita. À luz da doutrina, essa pergunta e essa resposta tem que ser jogada na lata de lixo. Mas se tem que ser jogado na lata de lixo, então por que você ainda ousa tecer comentários a respeito desse capítulo e de outros, como você vai tecer? Você ainda não conseguiu assimilar o que eu já disse? Que um garimpeiro, 1000 quilos de terra, ele na bateia, ele consegue tirar 2, 3 gramas de ouro. Então não é porque uma pergunta e uma resposta nós a classificamos como apócrifa, porque não condiz com a doutrina dos espíritos, que nós vamos descartar outros materiais. Até o próximo vídeo.